Oi, eu sou a Tamires, bem-vindo ao meu canal Aqui Lemos com Calma. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre livros que são parecidos. Sabe aqueles livros que a gente encontra por aí que tem um enredo muito parecido? Que você tá lendo a história e de repente você fala assim, acho que eu já li sobre isso antes. Desde que o mundo é mundo, o ser humano gosta de contar história. Então é absolutamente normal a gente encontrar histórias que são muito parecidas, mas elas costumam ter desenvolvimentos totalmente diferentes. É normal, mas ao mesmo tempo é estranho. Então nós sempre ficamos com aquela sensação de que, nossa, será que alguém copiou alguém? Mas não. Então hoje eu quero falar sobre dois livros que eu li, um não tão recentemente assim e outro recentemente, que são Noiva, da Ellen Hazelwood, e De Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Eu não tenho os dois livros aqui, tá? O De Sangue e Cinzas eu cheguei a comprar, tinha edição física, mas como eu não gostei tanto assim, eu acabei doando para a biblioteca. E A Noiva eu adquiri em e-book. Eu li no Kindle, não tenho a edição física e sinceramente não estou pensando em comprar. Esses dois livros costumam ser vendidos como romantasia ou romance sobrenatural quando não existia o termo de romantasia. Então, apesar dos dois terem premissas semelhantes, eles entregam um resultado totalmente diferente. O ponto aqui desse vídeo não é dizer que um livro é melhor do que o outro ou que os dois livros são extremamente ruins. Não, não é isso que eu quero discutir. O que eu quero entender é aonde esses dois livros falham, especialmente quando nós estamos falando de fantasia. Bom, primeiro eu vou fazer uma sinopse simples de cada livro para que vocês tenham ideia, né? Para quem não leu os livros e não sabe do que eu estou falando, vai entender mais ou menos como os dois livros têm uma narrativa muito semelhante. Noiva se passa em um mundo onde os vampiros e os lycanos, para quem não sabe que são os lobos, eles coexistem, junto também com os humanos. Nós vamos ter a Misery Lark, que é uma vampira. Ela hoje vive entre os humanos, mas isso vai mudar. Nós temos o Lower Moreland, que ele é um alfa. Ele é o líder dos lycanos. Em um acordo político, a Misery e o Lowry vão se casar. Então é um acordo totalmente de conveniência. Esse casamento é de conveniência, olha aí a trope. E a Misery, ela quer aceitar esse casamento de conveniência porque ela tem um motivo oculto por trás. Ela está em busca da sua melhor amiga e a última pista que ela teve dessa amiga foi lá nas terras dos lycanos. E a única forma dela adentrar a terra dos lycanos, sendo ela uma vampira, é através desse acordo. A trama vai misturar romance, mistério, intriga política e essa grande tensão entre as espécies de vampiros, lobos e humanos. Já em De Sangue e Cinzas, nós temos um enredo parecido. Nós temos a Pop, que é criada desde a infância para ser uma donzela. Temos um reino que é regido por regras rígidas, religiões, segredos. Ela vive isolada, sem contato direto com a população, no meio dos vampiros. Então, alguns eventos inesperados acontecem e põem a vida da Pop em xeque. E ela tem que fazer as suas escolhas. E no meio dessas escolhas, ela descobre que esse mundo não é exatamente como ele foi apresentado desde a infância. Já deixo aqui um adendo que a Pop, ela teoricamente é humana e ela vive no meio dos vampiros. Além dos vampiros, dentro desse mundo nós vamos ter também os lycanos, né, os lobos, mas eu não me lembro se a autora utiliza esse termo. A gente também vai ter uma outra espécie que é uma mistura de vampiro meio que humano, que são chamados de Atlantes, e temos uma outra espécie também que é como se fosse um vampiro meio zumbi, que são chamados de vorazes. Então essa história ela mistura muito fantasia, romance, bastante intriga política e essa relação entre espécies. Também vamos ter inserções de deuses, sim. É muita coisa. É muita coisa. Mas tem tudo isso dentro desse livro. Então, quando eu li A Noiva, eu tive aquela sensação imediata de déjà vu. Ué, eu já li algo assim. E realmente eu já tinha lido algo assim. Eu tinha lido De Sangue e Cinzas anteriormente. Mas o enredo é somente parecido. Eles são totalmente diferentes. Como eu já disse, no De Sangue e Cinzas a gente tem muita coisa ali junto. E em Noiva a gente também tem muita coisa ali junto. E são coisas bem parecidas. Mas antes de falar pra vocês o que eu acho que não funciona nesses dois livros, eu preciso falar pra vocês o que funcionou em cada um deles. Em Noiva, nós vamos ter um romance muito bem estruturado. A história começa com aquele acordo clássico de casamento forçado e também temos um bônus de ele se apaixona primeiro. E isso é muito bem conduzido pela Ellen Hazelwood. O Lowry é um personagem extremamente protetor, até
certa forma, carismático e ele vai mover céus e mundos para poder proteger a Misery. E a Misery, ela tem aquele humor ácido, quase autodestrutivo, que funciona como uma defesa. Os dois têm uma dinâmica muito simples, mas uma química muito intensa. E é isso que move a leitura. Além do casal, o livro vai trazer também algumas relações familiares e também de amizade, enriquecendo toda a trama nessa questão interpessoal. E honestamente é isso que sustenta a noite. Já em De Sangue e Cinzas, a Jennifer, ela conseguiu construir um mundo totalmente diferente do que nós já conhecemos. Ela trouxe elementos em que a gente já está acostumado, como vampiros, lobos, deuses, e conseguiu desenvolver mitologia própria, política, hierarquias, conflitos. Existe um mundo ali com magnetismo, um mundo com aura que chama o leitor, sabe? Você fica muito interessado nesse mundo. Mesmo quando ela exagera, dá pra ver claramente a intenção dela de construir algo maior, de fazer com que aquele mundo fique mais rico, construtivamente falando. Mas é basicamente isso que funciona no livro. E é exatamente aqui que tudo descamba de vez. Eu sei que tanto o livro Noiva quanto o De Sangue e Cinza são livros que têm muitos leitores que são defensores desses livros. Mas em algum momento a gente precisa ser realista. Não dá para consumir essas histórias simplesmente pelo que elas entregam, só pelo conflito, ou pela romantasia, ou pelas cenas hot. Ler, assistir, viver, tudo isso requer uma certa evolução, nem que seja só um pouco. Teve um tempo na minha vida que ambos os livros, tanto Noiva quanto De Sangue e Cinza, seriam considerados leituras 5 estrelas, e eu iria favoritar esses livros para a vida, ia recomendar para Deus e o mundo como um dos livros mais legais, mais interessantes, mais bem construídos da vida. Mas isso também não é demérito. Você pode considerar essa uma leitura válida, você pode considerar esse um dos seus livros da vida, e você não vai ser menos inteligente por isso. Tanto porque o tempo passa, e quando a tua maturidade de leitura chegar, você vai saber do que eu estou falando. Então agora eu quero falar com calma um pouco, onde cada livro se perde, se desconstrói ou não se constrói. Aqui eu não estou para desmerecer quem gosta desse tipo de livro, ou respectivamente desses dois livros. O que eu quero entender aqui é porque essas duas leituras me frustraram como leitora. Porque eu gostei desses livros e ao mesmo tempo eu não gostei. Por que eu saí dessas leituras com aquela sensação de que, cara, poderia ser. A partir do momento que você passa a ler de uma forma um pouco mais crítica, você passa a não aceitar algumas coisas tão facilmente como você aceitava antigamente. Tem muitos livros em que eu li e hoje, relendo eles, eu fico, meu Deus, como é que eu pude achar isso daqui o suprassumo da literatura? Mas a vida é assim, calma. A gente está aqui para evoluir e nós vamos evoluir juntos. Eu ouvi um amém? Em Noiva, a impressão que eu tive é que a Ellie Hazelwood, ela estava sem ideia para escrever, talvez, ou ela estava cansada de escrever sobre o mundo acadêmico, ou ela acabou lendo ou ouvindo muitos comentários de que os livros dela têm o mesmo pano de fundo. E ela pensou assim, por que não escrever alguma coisa sobrenatural, ou entrar no mundo da romantasia? Ou ela teve essa ideia, ou ela foi orientada através da editora, do seu editor, do seu agente, não sei. Então, supostamente, eu acho que ela pensou assim, e se escrevesse um romance sobrenatural? E se eu colocasse vampiros? E se eu colocasse lobos? E se eu colocasse os dois juntos? E se os dois se apaixonassem? Eu acho que seria uma história bem interessante. Acho que deve ter sido isso mais ou menos o que passou na cabeça dela. Então a ideia surge, o romance tá lá, mas a parte da fantasia, do sobrenatural, fica tudo em segundo plano. Ou, no caso dela, inexistente. Noiva, a fantasia, ela é quase como um figurino. Ela tá ali para falar somente que ela está ali. Você coloca um vampiro aqui, você coloca um lobo ali e, bum, temos um mundo de fantasia. Ou não temos. Ela deu algumas características básicas aos personagens, tanto os vampiros, ela colocou algumas características específicas da espécie de que ela se deu ali ao trabalho de fazer algumas alterações para tornar a ideia como sua. Então, os vampiros dela têm aquela questão de que não pode se expor ao sol, porque vai se queimar, mas não é uma combustão instantânea, então eles podem ter sim um contato assim relativo com o sol, contando que eles não fiquem muito tempo no sol, questão de 1 minuto, eles já vão se queimar.
Também tem a questão dos lobos, né, dos não terem não serem infectados através de mordidas, e sim, passar pra questão de higiene. Então ela pensou numa forma um pouco mais ciências, mais humanas, de que existia uma espécie, e essa espécie se propagasse através de relações, biologicamente falando. Mas é só aí que para todo o desenvolvimento que ela se deu ao trabalho de pesquisar, de desenvolver. Não há nenhuma preocupação real em construir um universo. Essa é a questão. Ela não se deu ao trabalho de construir um universo. Aliás, quem precisa trabalhar para construir o universo é o leitor. Para vocês terem uma ideia, tem uma parte que os vampiros eles falam em outra língua, ou seja, os vampiros teriam uma língua para eles se comunicarem. Só que a autora, não sei, estava ocupada, não sabe, ou recebeu uma dica de que tinha que colocar aquilo ali no texto para dar mais autenticidade, não sei, autoridade, whatever. E aí ela resolveu fazer o quê? Fazer com que os vampiros tivessem essa outra língua e, pasmem, o nome da língua dos vampiros é língua. Língua, gente. E a única forma do leitor saber que os vampiros estão falando na língua deles é assim: o texto está lá normal, de repente o texto fica em itálico, e vem a descrição, e de repente ele começou a falar na língua, e agora ele está falando na língua, e passamos a falar na língua, e acabou. E é isso, que aceita e segue em frente. E quando a Misery é obrigada a viver no clã do, dos lobos? Até aquele momento, quando nós somos apresentados a Misery, a gente tem todo um panorama de quando ela está no mundo humano, porque ela estava no mundo humano quando ela foi chamada pelos clãs dos vampiros, quando ela chega aos clãs dos vampiros, a gente fica, nossa, parece que ela tá no mesmo lugar, tanto porque não tem narrativa. Isso é um problema da própria autora, tá? Eu já li outros livros da Ellie Hazelwood e ela tem esse problema de narrar transições. E quando os personagens estão andando, se movimentando, a gente tem dificuldade de saber onde esses personagens estão. Se eles estão dentro do carro, se eles não estão, se eles estão caminhando na rua. Como essa rua não é descrita pra gente. Muitas vezes a gente tem intercalado alguns diálogos, e nesses diálogos que são intercalados, é só ali o diálogo jogado, jogador de água aqui, outro diálogo aqui, e de repente você percebe que eles estão em movimento, mas você percebe porque eles chegaram em determinado lugar, mas não houve a transição disso, ela não consegue narrar essa ação pra gente. E aí, os vampiros eles não conhecem esse mundo dos lobos, porque eles são divididos em territórios. Então, tem o território dos vampiros, tem o território dos lobos e tem o território dos humanos. E há fronteiras entre esses territórios que são altamente vigiados, porque eles, querendo ou não, eles estão em trégua, mas é uma trégua meio que assim, ainda estamos em guerra. Se você passar pelo meu território, você morre. É basicamente isso. E aí, quando a Misery casa com o Lowry, ela vai viver no território dos Lycanos, porque o acordo é esse, viver um ano lá. E aí a gente já teve a revelação que o local onde os vampiros vivem é um arranha-céu. Um arranha-céu, tipo, sei lá, eu pensei no World Trade Center quando ela falou arranha-céu. E aí depois, quando ela sai desse arranha-céu, ela entra num carro com o Lowry. A gente não tem a descrição do cenário, vegetação, a transição para esse outro mundo. Ela chega até a casa do Lowry e é isso. É uma casa totalmente humana, não tem nada de diferente na casa do Lowry. Quer dizer, se tem também, eu não sei, porque ela não se dá o trabalho de narrar pra gente. Mas ela fala que é uma casa de 2 andares, 2 ou 3 andares, pelo que eu entendi. Eu acho que Noiva se resume a autora não se dar ao trabalho. Ela não se dá ao trabalho. Então, os laicanos, eles têm uma casa normal, como os humanos. A vida deles é completamente normal, como os humanos. A única diferença é que eles se transformam em lobos. É que eles ficam um pouquinho pelados por aí de vez em quando e que ninguém se importa muito com essa nudez, o que faz total sentido, né? Mas a cultura deles é totalmente humana, você não vê assim que há uma inserção de modos, jeitos, nada que seria de uma espécie diferente. A mesma coisa dos vampiros, eles também vivem em casas normais, no caso, eles gostam mais de prédio. A única diferença é que a Misery, ela não dorme na cama, ela dorme dentro do closet. Não, sim, ela toma sangue como qualquer outro vampiro,
Só que a diferença ali é que eles têm eles têm uma cultura de beber diretamente das bolsas de sangue, já foi erradicado esse negócio de ficar bebendo dos humanos, que não é uma coisa muito segura, isso já evoluiu. Ah, as relações, todas elas têm trejeitos e formas humanas. E é isso, não há organização cultural, não há nenhum tipo de organização social, não há consequência nenhuma por essas espécies existirem, nenhuma mudança de como essas espécies vivem, né? A gente não tem essa diferença. Então, isso tudo passa uma sensação de preguiça, uma preguiça na narrativa da autora, e isso, sinceramente, me dá uma dor de cabeça, me dá um asco, uma vergonha alheia. Porque o romance do livro, ele funciona, e ele funciona muito bem, mas ele funciona aquém a fantasia. A fantasia tá ali só para falar, olha, nós somos um livro de fantasia, mas não é, não é. Não é. Já em De Sangue e Cinzas, a coisa descamba de uma outra forma. Aqui a autora, eu vou dar os meus parabéns para a Jennifer, que é a Jennifer, ela já se deu ao trabalho de construir um mundo. Então a gente tem toda uma construção de locais, ela vai falar da vegetação, ela vai falar da construção arquitetônica, ela vai falar de cultura, ela vai falar de política, ela vai falar da diferença entre essas espécies. Então nós temos os vampiros, que eles têm ali uma hierarquia dentro deles, e nós temos os vorazes, que são essa espécie de vampiros meio que perderam o controle, e eles passam, né, se você é atacado por um desses vorazes, você se arranha, você, qualquer tipo de contato que você tem de sangue com esses vorazes, você vira um voraz também. E aí é bem legal, porque os vampiros, eles não têm força suficiente contra os vorazes, porque é uma peste, né, então se perdeu, é tipo The Walking Dead, me lembrou muito The Walking Dead, esses vorazes que ela vai narrando, que pra mim são zumbis. Então, e aí a gente tem os Atlantes eles eram uma espécie antes dos vampiros, então eles conseguem andar sob o sol, eles têm as presas de vampiros, se alimentam de sangue também, mas podem ter outro tipo de alimentação, se eu não me engano. Posso estar errada aqui, posso estar errado, faz um tempo que eu li o livro, mas existe um esforço da autora de ir até a fazer suas pesquisas. A gente tem os deuses também, nossa, me lembrou muito assim, sabe? Me lembrou muito assim Percy Jackson, quando eu comecei a ler todos esses deuses, porque ela coloca características específicas de cada deus, tempos desses deuses, mitologias, muito bom, muito bom. Só que aí até aí que é bom, porque ela coloca um monte de regra, né, dentro desse mundo, porque esse mundo existe e tem regras dentro desse mundo, certo? Só que essas regras existem para serem só para estar ali, porque chegam vários momentos em que a gente tem essas regras quebradas. Sempre que existe uma problemática e que é muito difícil resolver essa problemática, a Jennifer fala assim, acho que a gente não vai precisar dessa regra aqui não. E aí joga a regra de lado e acabou. As regras estão ali só para ela desrespeitar essas regras. Aqui a gente tem a Pop ela é humana, até então a gente acha que ela é humana, depois a gente descobre que ela não é humana, porque, mano, essa protagonista, ela é fera, ela é tudo, ela é vampira, ela é atlântica, ela é deusa, ela é tudo, ela tem todos os poderes que uma pessoa ou não pessoa pode ter. Tudo o que precisa para poder arrumar o roteiro. Tem um problema aqui, tem um problema ali, a gente tem o quê? Uma protagonista que tira poder da bunda. Porque não tem outro jeito. Ela tira poder da bunda para poder resolver. Eles estão lá numa situação em que, nossa, e agora? O que vai acontecer? Pá, a protagonista tira o poderzinho dela ali, ó. Pronto, acabou. E detalhe, esses poderes, eles aparecem, e ao mesmo tempo que eles aparecem, que é do nada, do absolutamente nada, a protagonista já consegue dominar. Ela já sei como é que eu faço. Se eu fizer isso, fizer aquilo, já resolve. É impressionante. Não há consequência nenhuma, nenhum tipo de consequência nesse mundo. Aqui o que você faz não importa. E aí, né, a gente perde aquela sensação de risco. Risco pra quê? Não existe risco. Além da protagonista ser o deus ex machina, né, sempre poderosa, maravilhosa, com todos os poderes a sair ali do toba na hora que precisa, aí nós temos o romance.
O romance, até que ele funciona bem de início, porque a gente tem essa protagonista que tá lá presa no meio do clã dos vampiros, que desde a infância é preparada para ser uma donzela. O que é uma donzela? É uma pessoa que vai ser sacrificada aos deuses para que os vampiros continuem a existir. Essa é a história que é contada para ela. Então ela foi criada para isso. E de repente o guarda-costa dela a sequestra. A gente também tem um pedacinho ali do livro que vai mostrar que ela não é tão donzela assim, é que ela tem assim uma veia um pouco rebelde. Então, a partir desse momento, a gente começa a aceitar essa mudança nela, de simplesmente aceitar que realmente as coisas não são como ela acha que são. E ela não fica tão surpresa assim, porque ela já estava sentindo ali que havia algumas coisas que não faziam tanto sentido assim. Então, ela já estava se questionando há bastante tempo sobre todas essas regras. Só que aí ela tem esse romance com o sequestrador dela. E você vê que existe ali um romance bem legal entre a protagonista e o mocinho. Só que de início a protagonista não sabe que o mocinho é mocinho. E depois ela descobre que o mocinho estava mentindo para ela. Ali no primeiro livro a gente tem toda a evolução desse romance. E no segundo livro a gente fica numa enrolação do cacete sobre ela não aceitar que ele mentiu para ela e ela aceitar que ele mentiu para ela. Até entendo que ela tinha que ter todo esse pensamento crítico sobre as escolhas dela, mas eu achei que ficou muito enrolação. E isso se mostrou mesmo enrolação, que queria-se que enrolasse mais com esse romance para que tivesse mais livro. E cara, isso vai enchendo o saco. Além dessa questão do romance se tornar um pouco desnecessário, aquele chove não molha, aquele briga, ai, fica junto, separa, porque os dois não concordam aqui. Ai, fica junto, separa. Bom, é claro que os dois personagens se queriam desde o início ali do livro. E todas as enrolações que foram feitas, todas as escolhas narrativas que foram feitas referente a esse romance, foi só para poder encher linguiça para te levar para o próximo livro da. Além dessa repetição que vai te enchendo o saco no livro inteiro, nós temos algumas cenas hot que são muito, mas muito mal colocadas ali dentro da narrativa. E esse tipo de cenas, elas vão ao longo do livro. Você vai se irritando com algumas cenas e elas nunca são concluídas, porque ao contrário da Ellie Hazelwood, a Ellie Hazelwood ela demora um tempo para desenvolver essas cenas hot nos livros dela. Ela vai geralmente ali em torno de 60%, 70%. Já em De Sangue e Cinzas, a gente já não tem esse equilíbrio. As cenas hot são inseridas a todo momento e elas não são inseridas para uma conclusão, elas estão ali só para te atiçar. Então, é inserida a cena hot, ela é interrompida. É inserida, interrompida, inserida, interrompida. E a gente vai seguindo isso ao longo de toda a narrativa e ao longo de todos os livros. Todos os livros até o que eu li, tá? Eu li 2 livros e meio. E isso só estagna a história, isso só destrói toda a fantasia que é criada ali naquele mundo. Você perde aquele foco, aquela atenção, porque para umas coisas que não tem nada a ver. Quando não é a questão do Hot atrapalhando a fantasia, nós temos a questão do Deus Ex Machina, que ela vai tirando poder daqui, ele vai tirando poder de lá, e a gente vai vivendo. Não tem nenhum tipo de tensão nesse livro. Você vai só passando as páginas para poder, peraí, que interrompeu aqui, deixa eu continuar para poder saber o que vai acontecer. E aí vai nessa passação de página. Então eu acho que todas essas cenas hot, elas acabam competindo ali com a própria fantasia, mas não porque elas são um problema real. O problema é as autoras não saberem desenvolver isso de uma forma que fique realmente condizente com o que elas estão narrando. Então, em ambos os livros, eu achei que a fantasia perdeu para o rock. Então, no fim, De Sangue e Cinzas e Tanto a Noiva são 2 livros que são muito interessantes. Eles têm protagonistas muito interessantes, eles têm uma construção, não de a noiva, né? Mas existe uma tentativa de uma construção de mundo, existe uma tentativa de fazer com que isso vire uma romantasia mesmo. Só que De Sangue e Cinzas perdeu por tentar fazer esse alongamento da série totalmente desnecessário, por estabelecer regras e não respeitá-las, e Noiva por não ter nem se dado ao trabalho de criar essa fantasia. Quando não há um risco real, ou quando não há uma inserção, uma imersão naquele mundo, não há tensão. Não há tensão nenhuma. Por exemplo, quando a Misery estava lá junto com o Owen dentro do território dos Lycanos,
eu não teria tanto pela vida dela, porque não me foi apresentado o território dos Lycanos, eu não sei como é que era, o livro todo se resume dentro da casa do Low. Ó, e sem toda essa tensão, essa fantasia ela não funciona, pelo menos para mim, criticamente falando. Agora, algumas pessoas, e até para Tamires de 10, 15 anos atrás, isso poderia funcionar facilmente. Mas alguém aí pode perguntar, mas Tamires, se você só tá falando mal desses livros e parece que tá falando muito mal do termo em si, romantasia. Se você acha tão problemático, por que você continua a ler? E a resposta é simples, gente. Eu amo romantasia. Ao contrário de muita gente, eu adorei quando eu li a primeira romantasia, antes mesmo desse termo existir, que foi lá em Corte de Espinhos e Rosas, quando a gente tem a primeira inserção de uma romantasia, quando essa trope começou a pegar, nem sei se é trope, se fala, mas vamos lá, né? A ideia de você colocar um romance no centro de uma fantasia é muito legal, porque nós, pelo menos eu, como leitora de fantasia, eu estou acostumada a migalhas de romance. Isso quando é que temos migalhas de romance. Agora imagine você tem ali toda uma construção de mundo, um local diferente, com magia, interação política, e tiro, porrada e bomba, e muita coisa diferente acontecendo, e ao mesmo tempo a gente vai ter um romance, não só cena hot de romance, mas a gente vai ter desenvolvimento desse romance, desenvolvimento dessas relações interpessoais, a gente vai ter uma construção, vai ter diálogo, vai ter uma finalização, sabe? Ai, uma intimidade emocional com os seus personagens, que geralmente a fantasia não traz isso pra gente. Imagine que a maioria dos livros de fantasia que você lê, você tem ali um personagem que é jogado no mundo onde ele não tem força suficiente, onde ele não conhece aquele mundo, você também não conhece como leitor, e você vai desbravando todo aquele mundo com ele, e no final, quando ele vence toda aquela batalha, mata um monte de gente, apanha pra caramba, você tem no máximo ali uma. Ai, eu acho que eu tô apaixonada por aquela pessoa. E acabou! Convenhamos, gente. Livro de fantasia, a grande maioria, ele traz somente migalhas para o leitor. Principalmente o leitor que gosta de romance. Você não tem nada mais do que migalha. É um beijo sofrido aqui, uma cena um pouquinho mais ali romântica, mas é muito pouco. E eles casaram. Acabou! Não tem nada caliente, não tem nada aprofundado, não tem nada desenvolvido. Qual é a maior frustração do leitor de fantasia? Na minha época, eu, por exemplo, em Harry Potter, fiquei muito frustrada com o Harry. Meu, ah, aquele romance dele com a Gina é totalmente sem sal, sem açúcar, sem nada. Depois a gente tem ali aquele romance com a Cho, quer dizer, que é antes, né? Então a gente tem aquele romance com a Cho. Meu Deus do céu, que chatice. E ali, o Rony e a Hermione. Eu sou muito fã do Rony e a Hermione, mas ao mesmo tempo, quando eles se reencontram lá na barraca, aquele beijo caliente, e a gente fala assim, nossa, vamos ter mais cenas, vamos desenvolver isso aí. E nada é desenvolvido. O livro acaba e a única coisa que você tem é um epílogo lá triste das crianças já nascidas e acabou. Não mais nada. Migalhas. E tudo isso por causa desse conceito bobo de que fantasia não pode ter romance, porque o romance ele atrapalha a fantasia. Nem sempre. Se a gente souber trabalhar isso, a gente desenvolver isso de uma forma legal, não vai atrapalhar. A gente pode ter tiro, porra de bomba, intrigas políticas, a gente pode ter tudo isso e ao mesmo tempo inserir um romance aqui e acolá. O que a gente não pode deixar? Não pode deixar que isso tome conta, que isso ofusque a fantasia. Agora, de fechamento, por que eu ainda leio romantasia? Às vezes eu me pergunto por que eu ainda leio fantasia. Porque eu ainda acredito, gente. Eu acredito que nós vamos encontrar aquele ponto, aquele equilíbrio entre o romance e a fantasia. Ó, o problema da romantasia é fazer isso de qualquer jeito. Eu não acho nem que Sangue e Cinzas, nem que Noiva sejam livros ruins. Foram só livros mal desenvolvidos no quesito romance e fantasia. São livros que prometem muito, mas eles vão entregar pouco, principalmente se tratando de estrutura de uma fantasia. E criticar isso não quer dizer que eu odeie o gênero romantasia, muito pelo contrário. Mas criticar é justamente querer, por amar esse gênero, que se evolua, que façam melhor, que a gente não engula esse tipo de história mal escrita. E para deixar bem claro aqui com vocês, eu até dei uma nota muito boa para
Noiva, acho que eu dei 3 estrelas e meia. De Sangue Cinzas eu dei um pouquinho menos, porque ela me irritou de outras formas. Eu li 2 livros e meio, tá, de Sangue Cinzas. Eu li o primeiro, o segundo, e o terceiro, ele tem mais ou menos umas 600 e poucas páginas, e eu parei ali na página 500, só pra você ter uma ideia. Faltava pouquíssimo pra eu terminar o livro, mas eu fiquei de tão saco cheio de a protagonista sempre ter um poder aqui, um poder acolá, e resolver tudo sem ela saber de bosta nenhuma. Tipo assim, era como se me apresentasse uma pessoa que fosse um recém-nascido, e esse recém-nascido de repente, nossa, sabe sapatear. Mais uma vez, nós não estamos falando de livros horríveis, assim, meu Deus, que livro horrível. Não, são livros que têm sim o seu potencial. Porque de Sangue Cinza, gente, eu li 2 livros e meio. Se eu li 2 livros e meio, é porque a Jennifer Armitage escreve bem. Ela sabe te entregar uma boa construção, ela tem ela consegue prender a tua atenção, ela consegue te dar ali uns plot twists interessantes, ela consegue fazer com que você continue lendo, ela te prende. A mesma coisa a Ellie Resolute, elas conseguem narrar de uma forma muito gostosa de se ler. Então elas sabem entregar tudo isso pra gente. Então o problema aqui não é incapacidade, elas não são incapazes de escrever um livro bom, é simplesmente o foco. Então, quando o foco ele passa a ser exclusivamente do Hot e deixa de ser do desenvolvimento de outras coisas dentro do livro, só o Hot importa, a gente tem algumas coisas que, pelo amor de Deus, parece que essas autoras elas foram condicionadas a pensar que se não tiver um hot em cada 10 páginas, por exemplo, no caso da Jennifer Armitage, mas assim, mas se não tiver um hot inserido aqui, um hot acolá, as pessoas não vão querer ler, não vão ficar interessadas o suficiente. E realmente tem algumas pessoas que falam assim, só vêm pelo hot. É. Mas se não tiver uma cena explícita ali dentro do livro, parece que o livro vai ficar chato, parece que o livro não vai vender. Ou se tiver hot o suficiente, as pessoas não vão perceber o furo no roteiro, não vão perceber que falta um desenvolvimento ali, que os personagens secundários às vezes têm as mesmas características, que não dá pra você diferenciar um do outro. E o mais triste ainda de tudo isso é as pessoas acharem que romantasia não pode ser criticada. Pode sim ser criticada, deve ser criticada, para que ela possa evoluir e nos trazer bons romances com fantasia. Bom, é pensar criticamente, tá? A pessoa que lê romantasia, ela também tem um pensamento crítico. Às vezes esse pensamento ainda está em desenvolvimento, mas eu acredito, eu tenho fé que as pessoas vão se tornar críticas dentro do próprio gênero e vão exigir mais dos seus autores, porque isso não é traição, você não está traindo o gênero, você simplesmente não está aceitando algo que não é bem feito. Você quer algo bem feito. Isso é amadurecer como leitor. E aí entra um ponto que me incomoda profundamente. Desde sempre existem produções que são feitas exclusivamente para homens, que são rasas, que não têm profundidade, que é só tiro, porrada e bomba, que é explosão daqui, explosão de lá. E eu não vejo ninguém criticando esse tipo de produção. E estou dizendo aí sobre Velozes e Furiosos, por exemplo. Diz que profundidade que tem Velozes e Furiosos? Nenhuma. E eu nunca vi ninguém dizer que quem assiste aquilo é burro, incapaz de ter um pensamento crítico ou uma pessoa rasa. Muito pelo contrário. A gente já tem 10 filmes de Velozes e Furiosos e em nenhum momento as pessoas elas estão falando sobre isso. Então o problema ele não é o hot, gente. O problema é o preconceito. A gente tem um preconceito muito grande em cima de tudo que as mulheres consomem, desde sempre. Todo produto que é voltado exclusivamente para uma mulher, ele vai perder o seu valor dentro do mercado e ele passa a virar outras coisas. Então você sempre vai ouvir falar de romantasia, de que isso aí não é literatura, isso daí é pornografia, isso não pode ser levado a sério. Ai. Os homens consomem pornografia desde sempre. E em nenhum momento, por eles consumirem pornografia, você vê a gente reduzindo eles a somente isso. Mas as mulheres a gente pode reduzir somente a isso, né? Então voltamos aí à estaca zero, que o problema não é o hot. O problema é usar o hot como muleta narrativa. O problema é você achar que é problema mulher ter prazer. O problema é você achar que um romance não pode ter profundidade, não pode ter desenvolvimento e não pode ter cenas hot. Eu me recuso a normalizar essa ideia de que se é feito para mulher, a gente não precisa lapidar, a gente não precisa
trabalhar mais nisso, a gente não precisa fazer bem feito. Então é isso, meus queridos. Ó, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse formato específico de vídeo, deixa nos comentários, tá? Que tem mais livros que têm narrativas parecidas, mas desenvolvimento totalmente diferente, que eu gostaria de trazer aqui para o canal, não somente sobre romantasia, mas tem livros sobre outros temas específicos, outros temas um pouco mais sensíveis, outros nem tanto, mas escreve aí nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo. Ainda tem muito pano para manga e muitos outros assuntos literários. Ó, curta o vídeo, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com aquele amiguinho, aquela pessoa que leu aquele romance de fantasia, ou que gosta daquele romance de fantasia, mas que não está pensando ainda muito criticamente, manda essa alfinetada para ele. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!